Bem, pessoal, falei acho que uns 15 minutos sem gravar. Olha que legal. Vamos começar então a gravação do conteúdo, do novo conteúdo aí da disciplina. A gente vai falar sobre ponteiros, tá? O que eu falei, vou falar de novo. Essa funcionalidade da linguagem C, que existe também na linguagem C++, ela é uma funcionalidade que dá um certo poder para o programador. Só que ela também você tem que saber o que você está fazendo para que você não tenha problema no teu programa, tá? Não é que se você usar ponteiro de forma errada, o teu computador vai superaquecer, vai queimar, vai explodir, ou que você pode abrir para uma brecha, para um hacker. Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Mas é que, se você usar ponteiro da forma errada, você vai ter problemas com o gerenciamento de memória do teu programa. Então, o teu programa pode começar a consumir muita memória, por exemplo. Né? Para os exemplos que a gente vai fazer, a gente não vai ter tanto problema. Tá? Os ponteiros, na maioria das linguagens de programação, eles existem só que nos bastidores. As linguagens elas meio que escondem eles usando outros tipos de funcionalidades. Em Java, por exemplo, não existe o ponteiro igual na linguagem C, mas existe um tipo que é chamado de tipo de referência, tá? E outras linguagens acontecem isso também. Ei, meu Deus do céu, olha o WhatsApp, ó, vocês não viram o que apareceu ali, hein? Não falou o nome de ninguém, né? Bem, a professora falando de outro professor, mas não falou o nome, então tá bom. Enfim, vamos lá. Esquece que apareceu aquele zap ali, hein? Voltando. Na linguagem Java, os ponteiros, igual da linguagem C, igual da linguagem C++, não existem. Não existem referências. Linguagem Python, mesma coisa. Ruby, acho que é a mesma coisa, tá? Então, há um consenso que ponteiros são perigosos, entre aspas, porque eles são difíceis de gerenciar, tá? E realmente não são muito simples e você tem uma burocracia a mais dentro do teu código. Mas para a linguagem C é importante e para vocês que serão futuros cientistas da computação, vocês precisam saber como as coisas funcionam internamente, né? Então na linguagem C a gente tem esse nível mais baixo de controle da máquina e é o que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Por que os ponteiros são importantes? Eles são um tipo de variável diferente, né? Tem uma mulher aqui com o olho arregalado, né, de medo, né? Porque normalmente esse assunto de ponteiros, ele acaba sendo mal explorado quando ele é ensinado e os alunos saem meio que sem saber o que eles estão fazendo, tá? Mas vocês vão precisar usar ponteiros, né? Talvez em algumas disciplinas, então a gente precisa conhecer como o negócio funciona de forma correta, tá bom? Então, pessoal, os ponteiros, por que eles são especiais? Eles são um tipo de variável diferente, que ao invés de ela guardar um valor inteiro, um valor float ou um caractere, os ponteiros eles armazenam endereço de memória, tá? Então, vamos dando uma olhada no código e a gente vai mexendo aqui do lado direito. A gente vou rabiscando ali no programinha, tá bom? De desenho. Então, olha lá, linha 11 e linha 12. Então, esse aqui é o arquivo ponteiros, declaração e inicialização. Tá. É o primeiro exemplo, desculpa, é o primeiro exemplo lá da lista de exercícios, do capítulo 8, e tá lá no arquivo de código fonte, no zip lá de código fonte, tá bom? Linha 11 e linha 12, declaração de dois inteiros. Opa, perdão. Uma variável inteira chamada número int, uma variável float chamada número float, com cada uma com um valor inicial. Então vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui da memória. Então essa aqui é a número int, que tem um 10. E essa aqui é a número float, é 12,5. 15,5. 15,5. Até aqui tudo bem, a gente está acostumado, né? Agora vamos lá. Em A15, olha lá. Primeira coisa, declaração.
Não é de dois ponteiros. Declaração de um ponteiro para inteiro. Olha só, outro erro nos códigos. Depois eu preciso resolver isso aqui. Declaração de um ponteiro para inteiro. Olha como que eu declaro ponteiro, pessoal. Lá quando a gente declarava array, a gente punha entre colchetes o tamanho do array depois o nome da variável, não é? Para declarar ponteiro, a gente vai colocar um asterisco antes do nome da variável. Então, int asterisco e um nome, um identificador, quer dizer o quê? Estou declarando um ponteiro para inteiro que chama pint, certo? Isso é declaração. O que eu tenho então na memória? Eu tenho lá um espacinho chamado pint. E o que tem aqui dentro é lixo. Vejam, é uma variável, como as outras. Só o valor que é armazenado que é diferente. O próximo exemplo é a declaração de um ponteiro para float e inicialização. O operador e-comercial que a gente já está usando lá no scanf, lembram? Lembra que eu falei, ó, põe scanf porque a gente precisa pôr ele aqui põe o e-comercial no scanf porque a gente precisa pôr e depois eu vou explicar por que a gente põe. Aqui já começa a explicação. O operador e-comercial é chamado operador de endereço. O que o e-comercial, antes do nome de uma variável, faz? Ele retorna o endereço que aquela variável está dentro da memória, endereço físico mesmo, tá bom, pessoal? Aonde aquilo lá está armazenado dentro da memória. Então, olha lá, os ponteiros não armazenam endereço de memória? Então, para eu colocar um valor dentro de uma variável que é de ponteiro, tem que ser um endereço. Então, olha lá, estou declarando um ponteiro para float chamado pfloat e inicializando ele com o endereço da variável número float. Então, pessoal, lá na memória, cada variável, cada coisa que estiver executando lá, até as instruções do programa que estão em execução, que estão na memória, elas têm endereços, onde elas estão armazenadas, tá? Então, o número int, que é a nossa variável, ela está no endereço lá da memória. Qual o endereço? Para a gente não importa, a gente só importa que a gente sabe extrair esse endereço e a gente pode utilizar para alguma coisa, tá bom? E eu vou colocar numa notação aqui em hexadecimal, a gente começa com 0x, e vou pôr aqui, sei lá, aí. É lógico que isso aqui é um endereço pequenininho, mas o endereço da memória mesmo de vocês, da máquina, da minha máquina, é maior, tá certo? E normalmente ele é expresso em hexadecimal para o número ficar um pouco mais compacto. Vocês já devem ter visto os números hexa, a base hexadecimal, né, que é a base 16, lá na disciplina de circuitos digitais, né? E esse aqui, número float, vamos falar que ele está no endereço 1b. Então, na hora que eu estou declarando o ponteiro para float, pfloat, inicializando ele com o endereço da variável número float, o que eu tenho aqui? Eu tenho o pfloat. Eu vou colocar um asterisco antes deles para saber que para a gente lembrar que é ponteiro, tá bom? Apesar de ter o pezinho já que está indicando que a ideia é essa, né? Mas tudo bem, põe um asterisco. O que está acontecendo aqui? Dentro da variável pfloat, eu estou guardando o endereço da variável número float, 0x1b. Certo? E na linha 24, eu estou fazendo a atribuição do endereço da variável número int para o ponteiro int. Então, eu tenho aqui 0x aí. De novo, pessoal, atenção. Esse endereço é exemplo, tá certo? A cada execução do teu programa, o endereço vai mudar. As coisas vão estar em lugares diferentes, tá certo? Só que é só para exemplificar, tá bom? Outra forma de representar isso, ó, eu tenho o endereço de uma variável, é usar realmente uma notação em que a gente aponta, que a gente põe uma seta, tá? Então eu poderia fazer algo desse tipo aqui, ó. Número int, que é a variável, 10, né? E o ponteiro pint, normalmente como a gente faz? A gente sai uma setinha aqui do centro
a gente até que faz uma bolinha aqui, um círculo, bolinha não, né? Um círculo preenchido e aponta para a variável. Essa notação é a mais simples de se entender, né? O que está querendo dizer? Ó, o meu ponteiro pint está apontando para a variável número int, que é o que está acontecendo aqui internamente. Então, vocês estão vendo? Pint tem o endereço da variável número int. Muito bem. O que eu posso fazer com ponteiros, né? Olha lá, utilização. Agora vem, por isso que eu falei para vocês, por que a sintaxe ela é confusa? Primeiro, para declarar ponteiro, a gente usa asterisco, que é o operador que a gente usa comumente para fazer multiplicação, mas ele é usado como ponteiro também. Outra coisa, ele ainda tem um terceiro significado, que é quando ele é utilizado como operador de indireção. O que quer dizer ser um operador de indireção? Quando eu não estou declarando um ponteiro e eu uso o asterisco numa variável que é ponteiro, eu estou usando esse asterisco para falar, ó, vai lá na variável que você está apontando, o endereço que está armazenado, e pega o valor dela, certo? Então, olha lá. Quando eu imprimir aqui, são 4 printfs. Número int vai mostrar o quê? O valor do número int, que é 10. Número float vai mostrar o valor do número float, que é 15,5. Duas casas decimais, 15,5. Quando eu imprimir, vejam, asterisco pint, o que quer dizer? Eu sei que pint é um ponteiro, mas eu estou usando o operador de indireção. O que ele vai fazer? Ele vai acessar o valor de uma variável de forma indireta, por isso que é indireção. Então, asterisco pint, eu vou lá na variável que o pint está apontando, pego o valor dela e uso aqui, certo? E aqui está acontecendo a mesma coisa. Então, o que vai aparecer na tela? 10, 15,5 e depois 10, 15,5 de novo, certo? Bem, como que eu faço se eu quiser imprimir o endereço das variáveis, né? Tem o especificador de formato %p, de pointer, de ponteiro, tá bom? Então, as variáveis número int e número float, elas não são ponteiros, mas o endereço delas está no... Como que eu obtenho? Usando o e-comercial antes do nome da variável. Tanto para o número int quanto para o número float. Mas o valor do pint e do pfloat são os endereços, concordam? Então, tá vendo que não tem asterisco aqui? Não é em direção. Eu quero mostrar o valor do ponteiro, que está dentro do ponteiro, certo? Vejam outra coisa. Aqui, na linha 43, eu estou trocando o valor do número int. Então, na hora que eu acessar indiretamente o valor do número int pelo ponteiro pint, vai mostrar 4 também na tela, concorda? E eu posso, olha lá, mais um significado. Eu posso usar o operador de indireção do lado esquerdo, como left value, que a gente chama de uma expressão. Eu posso utilizar ele aqui, vejam, para alterar o valor de uma variável de forma indireta. Então, eu estou trocando o valor de uma variável que o ponteiro está apontando. Então, olha lá o que está acontecendo aqui. Ó, altera o valor da variável que pfloat está apontando. Por que tem esse significado? Por causa do asterisco antes. Para 21,7. E aí eu imprimo novamente os valores e os endereços. O endereço não mudou, vocês vão ver que vai mostrar a mesma coisa. Vamos executar? Vejam, número int 10, número float 15,5, pint 10, pfloat 15,5. Endereço do número int 0060ff04, número float 0060ff00, pint é o mesmo do número int, pfloat é o mesmo do float. Troquei o valor do número int, lembram? Lá, para 4. E troquei o valor do número float através do ponteiro float para 21,7. Então, mostrei o valor do número int, que é 4, do número float, que é 21,7. O valor deles de forma indireta através dos ponteiros. E os endereços que não mudaram. Tudo bem? Então, pessoal, esse é o conceito inicial, tá certo? Esse é o conceito inicial. Depois a gente vai ver
o poder real deles, um dos poderes reais aí, que é utilizar como parâmetro de função. Vejam então, pensa o seguinte, lembra que a função scanf, como que a gente não fazia assim, ó? Scanf, alguma coisa aqui, e comercial, uma variável. O que eu estou passando para a função scanf? O endereço da variável v, para que na hora que a função scanf seja executada, ela analise o que está aqui, faça o processamento da entrada e armazene de forma indireta na variável v o valor que foi processado, que foi feito parse, que a gente chama, que foi analisado. Então vejam, esse parâmetro da função scanf é um ponteiro. Por isso que a gente precede o nome da variável com um e comercial, que é o nosso operador de endereço. Por quê? Eu vou mudar o valor de uma variável, não atribuindo um valor a ela, mas internamente dentro da função, usando de alguma forma aqui o operador de indireção para fazer alguma coisa. Beleza? Então tá. Continuando, pessoal. Aqui a gente vai ver as funções e um pouquinho de aritmética de ponteiros. A aritmética de ponteiros, pessoal, o ponteiro a gente pode incrementar e decrementar, somar valores nele. O que vai acontecer? O que isso vai acarretar? Dependendo do tipo de ponteiro que ele for, os saltos que ele vai dar na memória vai depender do tipo. Então, por exemplo, se eu incrementar 1, se eu somar 1 num ponteiro de inteiro, o que quer dizer? Ele vai andar na memória, ele vai somar no endereço a quantidade proporcional que um inteiro gasta, que um inteiro usa para ser armazenado na memória. Então, se um inteiro é armazenado usando 4 bytes, se eu não me engano, eu preciso ver a tabela, sempre esqueço. 4 bytes. Nossa, deu branco agora. Depois a gente olha a tabelinha ali. Se for 4, imagina que é 4 bytes. Se eu somo 1 no ponteiro, o endereço dele vai incrementar em 4 bytes, porque é o tamanho de um inteiro. Entenderam a ideia? Então tá, vamos dar uma olhada aqui. Depois a gente vê os exercícios. Pessoal, esse assunto é um pouco espinhosinho mesmo, tá? Então olha lá. Protótipo da função zerar array. Percorre um array e atribui 0 a cada uma de suas posições. O array será passado como ponteiro e seus valores poderão ser alterados. Então olha lá. O que eu tenho como parâmetro? Eu tenho um ponteiro de inteiro e eu tenho um n. Zerar array, erro. Isso aqui vai dar erro, tá bom, pessoal? Por quê? Que é outra coisa nova. Quando eu declaro um ponteiro e precedo ele com a palavra-chave const, quer dizer que eu não posso alterar o valor da variável que o ponteiro está apontando. Certo? Não é que ele é uma constante, mas sim que eu não posso mudar o valor da variável que ele está apontando. Então isso é uma forma de você dar segurança para quem está usando a tua função que o array que você está passando, o valor dele não vai ser mexido, não vai ser alterado. Tá bom? Olha lá, ó, o array será passado com um ponteiro e será de somente leitura. Tá? Aqui imprimir array. Aí, sempre que a gente for implementar uma função que recebe um ponteiro para processar um array, e a gente souber que essa função não vai mexer com o array, só vai usar os dados aí para fazer alguma coisa, a gente vai declarar o ponteiro como const, tá bom? E o maior menor, que é um outro array, um inteiro n, que é o tamanho do array, e um ponteiro para o máximo, um ponteiro para o mínimo, ou seja, essa função vai receber um array. Olha lá, posso declarar, vejam, é sinônimo. Quando eu declaro um parâmetro da função dessa forma, como um array, é sinônimo de eu declarar como um ponteiro. Lembra que eu falei que tinha um comportamento especial? Tá bom? Na verdade, quando a gente declara um array, internamente, é que a linguagem em si ela facilita isso pra gente, um array, o que vai acontecer? Vai ser alocado um espaço de memória dentro da memória do computador, e vai ter um ponteiro que ele é um pouco mais especial, porque a linguagem vai tratar disso pra gente, que vai apontar para o primeiro endereço daquela faixa de memória. E sempre que a gente usa o índice, né, posição 0, posição 1, posição 2, até a posição n-1, que é a última do array, o que vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo internamente, de forma implícita pra gente,
aritmética de ponteiros. Eu vou pegar, quando eu estiver na posição 5, quer dizer o quê? Que eu estou pegando a posição inicial, onde a posição inicial dessa faixa de memória, incrementando 5 posições, dependendo sempre do tamanho, do tipo que o array armazena, para chegar na posição correta da memória. Tá bom? Vamos continuar vendo o código aqui. Então, um array zerado, array de 10 posições com 2, 6, tarará, um ponteiro para o array. Vejam que aqui é direto. Aqui é ponteiro para array. Nossa, quanto erro tem nesses códigos. Eu preciso corrigir todas essas coisas, gente. Deixa eu já ver aqui. Ó. Aqui eu já arrumei, né? Ponteiro para um array. Por que é direto? O array internamente ele é um ponteiro, tá bom, pessoal? Só que ele é tratado de forma diferente aí dentro do código para facilitar a nossa vida. Então, ó, já estou inicializando meu ponteiro P com um array e eu não preciso do e comercial. Cuidado, tá bom? Porque é um array. Porque array já é ponteiro, tá bom? Se eu extrair o endereço do array, eu estou extraindo o endereço de um ponteiro. Aí eu preciso de um ponteiro para armazenar. Só que isso a gente não vai ver aqui, tá bom? Fiquem tranquilos que isso aqui a gente não vai ver por enquanto. Bem, quantidade de uma variável inteira que vale 10, variável maior, variável menor. Então, olha só. Vou invocar a função zerar array. Passo o array zerado e o tamanho dele. O que vai acontecer aqui dentro dessa função? Vou passar elemento por elemento colocando um zero. Então eu tenho um array e eu quero zerar ele para fazer outro processamento nele. Eu chamo essa função, passo o array, passo o tamanho e para cada posição ele vai zerar. Tem como fazer isso de forma mais rápida? Tem função para isso na biblioteca da linguagem C. Só que a gente não vai ver por enquanto, tá bom? Que é a main copy que faz isso. Você copia dado para dentro da memória de forma direta. Mas depois a gente vê, tá bom? Zerar array, imprime o array, pula 2 linhas. Calcular menor ou menor e maior, maior e menor. Olha lá, eu passo o array, passo o tamanho dele, passo o endereço do maior e o endereço do menor. Por quê? Vejam agora, olha o que essa função faz. Maior, menor. Inicializo a variável que o max está apontando como a primeira posição do array. Mesma coisa com o mínimo e faço o for. Depois a gente vamos simular a execução dessa função aqui para ficar claro o que está acontecendo. Vamos fazer a simulação. Então vamos pegar o exemplo aqui, né? Esse array aqui, ó. Vamos copiar ele. Então vamos um textinho aqui. Então eu tenho isso aqui. E eu tenho o código da maior menor. O código da maior menor. Vamos colocar aqui. E a gente tem o uso dela, né? Vamos copiar. Vamos pegar isso aqui, ó. Vou aqui. E vou apagar o que não precisa. Isso aqui. Isso aqui não precisa. Pronto. A gente tem isso aqui. Certo? Vamos pôr um space aqui para ficar melhorzinho. Vamos pôr negrito. Então vejam. Isso aqui está dentro da função main. Isso aqui é a implementação da função maior, menor. Então o que a gente tem do ponto de vista de memória, né? Então vamos lá. Eu tenho, primeiro, lá na memória, vou mostrar para vocês exatamente como as coisas acontecem.
2, 3, 4, 1, 0, 2, 6, 4, 15, menos 5. Então são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora vejam, essa faixa de memória, ela tem um endereço inicial, vamos falar que o endereço é o 1C. Olha só como que é o negócio, gente. Array tem 0x1c. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se a gente for fazer a notação com o ponteirinho, que isso aqui está apontando para o primeiro. É isso que a gente tem internamente. Tá bom? Quantidade. 10. Lembra, o array é um ponteiro de forma implícita, né? Variável maior, variável menor. Com lixo, né? Não tem nada dentro delas ainda. Como que eu estou invocando? Eu estou invocando a função maior, menor, passando o array, que é o endereço em si, 0x1c, está passando automático. A quantidade, que é 10. O endereço do maior e o endereço do menor. Vamos falar que a variável maior está no 0x27 e essa aqui está no 0x f3. Em hexa, né? Então, o que está vindo aqui, na verdade? É o 0x27 e aqui é o 0xf3. Certo? É isso que está entrando como parâmetro. Vejam, o array que está como o parâmetro está como array, mas a gente sabe agora que é um ponteiro. Ele é const, ou seja, eu não posso alterar o array aqui. Se eu fizer algo desse tipo aqui, ó, A1, indiretamente acesso a posição 1 do array e põe um valor, isso aqui dá erro de compilação. Isso aqui não compila. Tanto é que tem um código aqui que mostra isso. Olha lá, ó. Se vocês tirarem... na verdade eu não preciso do asterisco, né, gente? Perdão. Porque quando a gente usa essa notação aqui de array, isso aqui já é implícito. Olha lá, se eu fizer isso aqui, o código não compila, tá bom? Não compila, porque você está tentando mexer num array ou num ponteiro que está declarado como const. O que tem dentro da função? Agora, ó, eu vou ter um espaço reservado para a função maior, menor, na hora que ela entrar em execução. O que eu tenho dentro dela? Eu tenho a variável i, eu tenho o ponteiro a. Vamos colocar na ordem aqui, ó. Eu tenho o a, que é um ponteiro. Eu tenho o n. Eu tenho o max. Eu tenho o mínimo. E eu tenho o i. Opa, não, né? I. Certo? Que é o que está aqui. Isso na maior menor. Então, quem que veio aqui? É o endereço 01AC, porque é esse cara que eu estou falando. Então, o que está acontecendo? Vejam, aqui eu vou fazer de forma gráfica. Eu, na verdade, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que isso aqui aponta para isso aqui. N é um inteiro normal. Está entrando quanto? Que é a quantidade, que é 10. Então, N vale 10. O max, vejam, ele é um ponteiro. O que ele está recebendo? O endereço 0x27, que é da variável maior, certo? É isso? É maior, menor, maior, menor. Então, aqui eu vou fazer o desenho com um ponteiro mesmo. Quer dizer que esse cara está apontando para essa variável. Estão vendo? Uma variável interna da função está apontando para uma variável que está fora dela. E o min, mesma coisa, apontando para esse cara aqui. Certo? Bem, declarou o i, beleza, está aqui. Os parâmetros são funções, são variáveis também. Inicializa max com A0 e min com A0.
não é essa variável que está mudando o valor, mas sim a variável que elas apontam. Olha o operador de indireção aqui. Então, o max recebe a 0, que é 2. O max é o maior, né? E o min recebe o A0, que é 2 também. Beleza? O que eu faço aqui no for? Eu faço um for de i igual a 1 até i menor que n. Está passando 10, né? Então a última posição válida vai ser a 9. A 1 eu já coloquei nas duas, para eu poder ter um ponto de partida. E agora eu vou fazer um for. Dentro desse for, eu tenho um if para o máximo e um if para o mínimo. No do máximo, eu verifico, ó, o valor que a variável max, o valor da variável que o ponteiro max está apontando, ou seja, 2, é menor que AI. Quem que é o AI que eu estou no momento? O meu i está valendo 1. Eu estou no 3. Esse cara, o 2, é menor que 3? É. Então, o que vai acontecer? Vai atribuir na variável que o ponteiro max está apontando, vai atribuir o valor da posição i do array A, que é 3. Faz a mesma coisa para a próxima, só que essa aqui eu estou verificando se o valor é maior, porque se o valor que está na variável que mínimo aponta for maior que o valor da posição, quer dizer que eu tenho um novo menor, então eu tenho que atualizar. E é o que a gente fez no anterior, né? Se eu tenho um valor na variável que o max aponta, que é menor que o valor que a variável, menor que o valor que está na posição do array, quer dizer que eu tenho que atualizar porque eu encontrei um novo maior. Aqui eu estou tentando encontrar um novo menor. 2 é maior que 3? Não, não é. Então continua valendo 2. Então maior está valendo 3, menor está valendo 2. O processo ele vai se repetindo. Então, sempre verificando esse e esse. Maior. Esse cara é menor que esse? Que é o que está perguntando? É. Então, vai atribuir 4 para cá. Esse é maior que esse? Não. Agora o i, né, gente? Ele está valendo 2. Esse valor é menor que esse? É maior que esse? Perdão. Não. Então continua valendo 2. Agora vejam, estou no 1. Esse cara, 4, é menor que 1? Não. Porque agora o meu i está valendo 3, né? Incrementou. Não. Então continua valendo 4. O valor que está aqui no mínimo, né, que é o valor da variável menor, ele é maior que o valor da posição 3? É. Então eu atualizo. Passa a valer o quê? 1. E o processo vai se repetindo. Então a gente tem 2, 3, 4, 1. Então para o maior, estou valendo 4. 0, continua 4. 2, continua 4. 6, passa a ser 6. 4 de novo, ignora. 15, 15 é maior que 6. 15. E menos 5, não, beleza. Só que ao passo que faz esse também, né? Porque são dois ifs, né? Então vamos fazer o menor agora. Que a gente já fez só o pedaço do maior. Vamos fazer o pedaço do menor. Ele atualizou para o 1. O 0 é menor que 1. Passa a ser 0. 2 não é menor que 0. 6 não é menor que 0. 4 não é menor que 0. 15 não é menor que 0. Menos 5 é menor que 0. Ou seja, o 0 é maior que menos 15. Menos 5? É. Então atualiza. Menos 15. Muito bem, terminou o for, a função terminou, ela é void, ela não retorna nada. Aqui, a partir desse momento, quais os valores que eu tenho na variável maior e na variável menor? 15 e menos 15. Menos 5, né, gente? Pois, menos 5. Menos 5. Beleza? E o i parou antes do... Ah, pessoal, e outra. Terminou a execução da função, isso aqui vai embora. É apagado. Tá certo? Da memória. Então, na hora que terminar a execução, eu vou ter 15 e menos 5. Vamos ver se é isso mesmo? Isso mesmo, olha lá. Maior tem 15, menor tem menos 5. Então essa já é uma forma da gente ter funções que processam valores e tem mais de um resultado sendo externado a partir delas. A gente consegue retornar um valor só na função, né? Mas eu consigo ter
passar parâmetros, passar ponteiros para a função, passar argumentos que são ponteiros, né, para os parâmetros que são ponteiros, e ela guardar valores diferentes. E é algo que o scanf faz para a gente, tá bom? Aí imprime o array de novo. Agora vem, pessoal, a história da aritmética de ponteiros. Isso aqui eu não vou cobrar, tá certo? Acho que nem tem exercício sobre aritmética de ponteiros, mas eu vou explicar rapidinho para vocês. Vejam, o array, ponteiro array, que é o array em si, se eu disser, olha lá o operador de em direção array igual a 10, o que está fazendo isso aqui? Lembra aqui no nosso desenho? Essa variável, na verdade, ela aponta para o primeiro endereço daquela faixa de memória onde vai ter os inteiros. Então, se eu fizer isso e colocar um 10, o que vai acontecer internamente? Eu vou colocar um 10 nessa posição aqui. Certo? Bem, se eu, vejam, olha só, no left value estou fazendo conta, tá? Pode fazer isso aqui com ponteiro. Estou somando 1 no array, no ponteiro do array que está lá na primeira posição, está na posição inicial daquela faixa. Estou somando 1, acessando de forma indireta e colocando 19. Então quer dizer o quê? Estou indo para a segunda posição do array e colocando 19. Certo? Se eu mandar imprimir o array agora, vai mostrar o quê? 10, 19, 4, 1, tarará. Vamos ver se é isso mesmo? Podia até ter deixado aberto, né? Eu fechei. Olha lá, 10, 19 e o restante continua igual. 4, 1, tarará. Tá bom? Bem, restante das coisas aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Imprime o endereço de P, que é um ponteiro que ficou igual ao array, não é isso? E depois imprime o endereço do array. Vai dar o mesmo endereço. Olha lá. 60FEB8. Posição 0 do array. Acesso pelo índice. Vai mostrar 10, né? Que a gente colocou. 10, né? Foi 10. Trocou. E se eu pegar o asterisco P de forma indireta, vai mostrar 10 também. Olha lá, 10 e 10. Posição 1 do array. Posição P. É o mesmo. Veja que eu fiz aqui, ó. Incrementei o ponteiro em 1. Ou seja, eu pulei esse ponteiro, o endereço para a direita. O tamanho proporcional a um inteiro, porque ele é ponteiro de inteiro, né? Então eu andei com o P para a direita dentro do array. Eu vou estar com o P na posição 1 do array, que é o mesmo que eu estou extraindo aqui, ó. Opa, perdão. Aqui. 19, 19. Fiz de novo, aqui agora, ó. Usando o incremento pré-fixado e usando o operador de indireção. Pega o valor da segunda posição também. Isso é a aritmética de ponteiros, que é uma das coisas principais que as linguagens mais novas não permitem. Uma das coisas, né, que as linguagens mais novas não permitem que você faça com os ponteiros dela. Você não consegue mexer com o ponteiro dentro da memória, tá bom? Na linguagem C a gente consegue. Tá certo? E internamente, quando a gente lida com os índices dos arrays, é isso aqui que está acontecendo, tá? Algo desse tipo aqui, ó. Tá bom? Quando eu passo um índice para o array, eu estou somando aquilo lá no endereço inicial para chegar. Por isso que a posição 0 do array é 0, certo? Se eu colocar um 0 aqui, eu vou trocar a primeira posição do array para 19. Vai ficar 19 e o resto igual estava, né? Olha lá. Vou dar aqui para ver. Olha lá. 19, 3, né? Tudo bem, pessoal? Então é isso. Parte de ponteiros é isso. Vamos dar uma olhada nos exercícios. Aí tem bastante exercício para fazer. E aí as dúvidas vão aparecendo com as coisas que vocês forem fazendo, tá bom? Aqui nesse capítulo tem uma tabela bem grandona com os tipos que a linguagem C suporta, tá bom? A gente viu até agora int, char e float, né? Aqui tem todos e todas as formas que a gente pode montar eles e os especificadores de formato, tá bom? Então char tem explicação. Signed char é o char com sinal, não faz muito sentido, porque os caracteres são números sem sinal. Unsigned char, que é o padrão.
Quando eu falo unsigned char é a mesma coisa que eu tô falando char. E assim por diante, tá bom, pessoal? Inteiro curto é o short, ou você pode falar que é short int, ou que ele é sinalizado, ou que ele é sinalizado short int. Olha lá, falei certo, né? Olha lá, o inteiro tem 4 bytes mesmo. O short tem 2 bytes, o inteiro tem 4 bytes. Aí, pessoal, o que acontece? O long, na linguagem C, só long, normalmente ele é 4 bytes. Só que essas coisas, essa quantidade de bytes, a gente tem que entender que é a garantia mínima de tamanho, tá certo? Tem compiladores de C que podem dar tamanho maior para essas variáveis, tá bom? Isso aqui, se eu não me engano, é o tamanho mínimo, tá bom? Então é tudo que a gente pode usar, beleza? Esse aqui depende também da implementação, long double, né? Depois vocês podem dar uma olhada, não vou cobrar esse tipo de coisa de vocês, tá certo? E aqui os especificadores de formato e os intervalos que essas coisas aqui existem. Tudo bem? Ah não, o char é sinalizado, ó. O char é sinalizado? Enfim, depois a gente vai dar uma olhada nessas coisas aqui. Tudo bem? A gente vai usando. Então tem aqui esses números aqui eles estão, os em ponto flutuante eles estão em notação científica, tá gente? Porque eles têm um intervalo, a abrangência deles é bem grande. Aqui o tamanho da precisão, float tem a precisão de 6 casas decimais, double 15, long double 19, aí vem os exercícios, que é implementar basicamente funções. Vocês vão ter que implementar diversas funções para usar com ponteiros. São só 6 exercícios. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Essa aula foi um pouco maior, mas eu acho que foi o suficiente aí pra gente ver o que precisava. Beleza? Falou, valeu!